gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Maria, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta desse tema, se você gosta de tratamentos naturais, de medicina chinesa, de modulação hormonal bioidêntica, de ortomolecular, dê o seu joinha, inscreva-se nesse canal e não esqueça também de me seguir nas redes sociais que aparecem nos cards aqui embaixo, onde o conteúdo é postado quase que diariamente. Bem, gente, por que eu tô aqui hoje? Porque eu peguei uma gripe muito forte, então não deu para estar aqui antes. E porque antes dessa gripe eu também peguei outra virose, então o negócio aqui tá triste, né? Mas isso tudo aconteceu comigo porque eu passei por um momento um pouco mais difícil, né? Eu tive problemas assim aqui no consultório com alguns fornecedores e eu fiquei muito triste. Então eu tive problemas gastrointestinais, né? E posteriormente eu peguei uma gripe muito forte e pensei, por que não vir aqui explicar para vocês, me usando como exemplo, né, para explicar o que aconteceu. Bem, o assunto de hoje é sobre o intestino grosso na medicina chinesa. Antes de eu ter pego essa gripe muito forte, que foi agora por último, antes disso eu fiquei com uma diarreia, com uma gastroenterite muito forte também, que me deu desidratação, eu tive que procurar auxílio médico, né? Enfim. E as duas coisas estão relacionadas, tanto a doença intestinal quanto essa minha gripe forte pela medicina chinesa. Eu falei inicialmente que eu passei por um momento bastante conturbado, eu fiquei muito triste com alguns, enfim, com os fornecedores aqui do consultório. E, como sempre, né, eu sou uma pessoa que somatiza muito, então primeiro veio a diarreia. A medicina chinesa fala o seguinte: o intestino grosso, ele é um órgão que serve como excreção, absorção e ele também é uma glândula, ele é o maior produtor de serotonina que nós temos no corpo, tá? Então, como glândula, ele está relacionado com esse hormônio do bem-estar. Isso já se sabe, né? O que eu gostaria que vocês soubessem aqui é que o intestino grosso e os pulmões, tá? Na medicina chinesa, e os pulmões são órgãos relacionados à tristeza, eles têm uma, digamos assim, uma proximidade muito grande, tá? Quem adoece do intestino grosso é aquela pessoa que tem, uma dificuldade maior em se desfazer. Não só de bens materiais, mas se desfazer, às vezes, de ideias, de convicções, se desfazer entraria aí num conceito geral, tá? Pode ser objetos físicos, sim, mas é aquela pessoa que vive na escassez, né? E aí ela não quer deixar aquilo, ela não se abre para mudanças, tá? E aí, se isso acontece, geralmente obstrui a energia do intestino grosso e a pessoa adoece. Tem muito a ver também com a tristeza, como eu falei, é uma correlação muito intrínseca com o meridiano do pulmão, porque o pulmão e o intestino grosso, eles são regidos pelo elemento metal, tá? Então, pele, humor e esse funcionamento do intestino estão relacionados, sim, né? O humor mais alegre, o mais depressivo, enfim. Então, sendo o intestino o órgão relacionado por pela tristeza, pela dificuldade em se desfazer das coisas, ele vai adoecer quando a energia não passa. Entenda uma coisa, para a medicina chinesa, não é proibido você sentir alguma coisa. O que é proibido é você cultivar esse sentimento. Porque raiva, ódio, rancor, ressentimento, todos nós podemos ter em algum momento da nossa vida. O que a gente não pode é alimentar esse sentimento, tá? Então, todas essas doenças que estão relacionadas ao intestino grosso, eles vão ter a ver com isso, com tristeza,
com dificuldade de se desfazer das coisas, com dificuldade de aceitar certos acontecimentos, né? E olha a quantidade de tumores de intestino que passam aí na nossa frente. Eu acredito que cada um de vocês deva conhecer alguém que tenha sofrido, que tenha passado ou que ainda esteja em tratamento para algum tumor do intestino. Eu acredito muito fortemente que não vai ser hoje nem amanhã, mas um dia a medicina vai descobrir, a ciência vai relacionar, como já está a caminho disso, que todas as doenças, elas têm um fundo emocional. E o fundo emocional do intestino é esse. É essa dificuldade de se desfazer das coisas, é a tristeza, é o ressentimento, é a mágoa, tá? Ai, doutora Carol, e como melhorar isso? Bem, como eu já disse, né? A gente tem que deixar que esses sentimentos passem pela gente. A gente não pode cultivá-los dentro de nós. Ah, mas eu queria tanto que aquele, no meu caso, que aquele medicamento, que aquele suplemento chegasse ontem. Ah, eu queria tanto que certas coisas acontecessem. Poxa, não está nas minhas mãos. Opa, não está nas minhas mãos. Eu não tenho o que fazer. Isso entra muito no princípio estoico, né? O estoicismo fala sobre isso, para que a gente consiga, para viver melhor, separar aquilo que está em nosso poder daquilo que não está. E só está em nosso poder os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Tá? Eu não posso querer que o outro faça aquilo que eu quero, né? Segundo ponto, eu disse que ele está muito relacionado com o meridiano do pulmão, porque ambos são elemento metal, e o meridiano do pulmão adoece também pela tristeza, né? Então, veja, eu tive um problema com o fornecedor, eu não gostei de nada do que aconteceu, eu tive dificuldades para mudar a minha rotina aqui no consultório, problema intestinal. Depois veio o quê? A tristeza. E a tristeza bateu forte. Não, mas eu queria aquilo e tal. Logo adoece os pulmões. Eu acho que em algum vídeo eu já falei sobre isso aqui, que geralmente um casal que vive muito tempo junto, né, ficam velhinhos juntos, de repente um parte, o outro parte em seguida. Por quê? Por que que isso acontece? E ele parte em seguida de pneumonia, tá? Pela tristeza, gente. Então, vejam geralmente as crianças, tá? Crianças que têm bronquite, asma, pneumonia de repetição, claro, vai tirar os alergenos, glúten, derivados do leite, mas precisa também revisar nessas crianças se elas não têm algum motivo de tristeza. Criança também somatiza bastante, pessoas muito sensíveis somatizam bastante. E não é frescura, gente. Cada um tem um jeito de ser. O nosso jeito de ser, às vezes, é a forma como a gente descobriu de viver nesse mundo. E não tem nada errado, tá? Então, você que está sofrendo do intestino, de doenças pulmonares ou de doenças da pele, acredite, está guardando coisas dentro de ti. Guardando o quê? Geralmente tristeza, mágoas, ressentimento ou guardando coisas materiais, tem dificuldades de se desfazer, de aprender coisas novas, de se desfazer de coisas do passado, tá? O ponto principal, o ponto que eu mais gosto para intestino, IG4, fica mais ou menos aqui, tá? Adoro IG4 para intestino, certo? E tomar bastante cuidado também com umidade, por quê? Porque intestino e baço, excesso de preocupação, também tem uma ligação muito intrínseca, tanto que para a medicina chinesa, quando o cocô já gruda no vaso, né, ele não tem uma forma muito definida, ele já é considerado diarreia. Mostra que a pessoa está se preocupando demais. Então, gente, o que eu quero com esse vídeo é alertar vocês que prestem mais atenção, né, nessas emoções que a gente tem antes de ficarmos doentes, tá? Que nós temos antes de ficar doentes, porque essas emoções, elas são o carro-chefe de tudo que vai nos acontecer. Eu não sei quando, mas um dia isso será descoberto pela ciência. E raiva, rancor, ressentimento, alegria vão ser
remédios ou venenos para cada doença, tá? Elas vão ser causa ou cura, ou fazer parte de causa ou cura para cada doença. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Espero que semana que vem eu esteja aqui sem outras viroses. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.